Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Intenciono aqui na consciência, na força. Vamos lá para a nossa terceira aula. Estou vendo aqui se a Jaque já entrou na aula e a Renata e a Roberta. Quando elas entrarem, alguém me avisa se elas entrarem? A Jaque, Jaqueline Barrichello. Vou até dar deixa eu dar uma chamadinha nela aqui. Gente, antes de a gente começar o nosso movimento, me avisem se elas entrarem, tá bom? Antes de iniciarmos o movimento, gostaria de falar que às vezes os alunos novos não sabem ainda, e como essas aulas agora no mês de agosto, elas estão sendo públicas, eu estou abrindo, talvez algumas pessoas ainda não saibam. Todo mês aqui na escola nós temos o grupo das mulheres, onde essas mulheres se unem para ativar ainda mais a energia feminina. E nós temos o grupo dos homens, a célula. Se tiver algum dos homens aqui, aluno, assistindo a aula, vocês me falem, tá bom? Se tiver algum dos meninos aqui, o Mauro, o Michael, Mauro, o Michael, o Matheus e o Tiago. Eles estão encabeçando esse grupo. Qual é o objetivo desses grupos? A célula masculina é para os homens ativarem ainda mais a energia masculina, energia de direção, de força, de foco. Esses homens, principalmente, eles têm o objetivo de prosperarem ainda mais, de serem mais provedores de suas famílias. Eu não estou falando só para prover o financeiro, mas por serem provedores emocionais de suas esposas, serem essa força, essa âncora, né? Não âncora, essa força de flecha, nada de âncora. Âncora é a mulher. E as mulheres trabalhar o feminino, de saberem sustentar, conseguirem sustentar a casa. E não é só a casa, gente. A família, Ai, é complicado às vezes eu falar isso, porque muitas pessoas distorcem, sabe? E não significa que as mulheres não precisam ser flecha também. Vocês estão entendendo? Não significa que homens não precisem também ancorar a família. Muitas vezes o teu marido vai ficar desempregado e você vai estar trabalhando, e aí, quem vai prover a casa? Você, mulher, vai arregaçar as mangas e vai trabalhar mais ainda do que está trabalhando para segurar essa família, tá? Então não tem assim, eu não queria colocar ninguém dentro de uma caixinha, mas quando nós entendemos como funciona o cérebro feminino e como funciona o cérebro masculino, a gente entende que cada um tem o seu lugar e que tem potenciais mulheres. Elas têm mais potencial para tratarem questões emocionais, muito mais do que um homem. Os homens têm mais potencial para carregar 50 quilos de cimento, minha filha. Quem tem que carregar 50 quilos de cimento, tijolo? Ah, mas mulher tem que estar onde tem que. Não, às vezes não. Eu não estou afim de carregar cimento, não. Eu prefiro lavar roupa. Agora, eu não sei o que você prefere, né, das escolhas que você faz. Eu prefiro limpar minha casa, colocar cheirinho, ficar cheirosinho, esperando meu marido, ele que lute lá fora com os dragões, ele que carregue o peso que ele tem que carregar, porque biologicamente a natureza humana criou ele assim, ele foi configurado para ser mais forte do que eu. Não tem músculo para isso. E isso não impede que mulheres possam carregar 50 quilos de cimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas é mais fácil para um homem fazer isso. Então, esse time, esse homem e a mulher, sabendo em quem eles são melhores, biologicamente falando, eles vão mais para frente, né? Mais para frente. O homem é mais pronto para levar mais porrada na rua dos outros, ele tem mais propensão para isso. Nós mulheres, a nossa energia, nós somos flores, nós somos lírios do campo, nós somos alecrim que nasceu no campo sem ser. Ai, meu Deus. Nós somos isso, né? Biologicamente, nós somos mais sensíveis, de uma forma geral, tá bom? Então tá, vamos lá, mas ó, tendo dito isso, dia 22 agora é sábado, tem um grupo aqui das mulheres, então uma vez no mês tem, vai lá na Casa Viva e confere, e dia 25 agora tem o grupo dos homens, tá bom? Os homens é gratuito, então se você tem marido, um filho que precisa de ajuda, de auxílio,
Vem para esse grupo dos homens para se fortalecer terapeuticamente, mulheres também, tá bom? Então, isso é para a gente ativar e melhorar ainda mais a nossa energia. Mas o que que eu queria convidar, gente? Eu quero que vocês ouçam. Tem uma irmã de vocês de caminhada, a Jaqueline Barrichello tá aqui e eu acho que, ai, será que as gêmeas estão aqui? A Renata e a Roberta, ou uma das duas, não sei, parece que elas iam estar aqui. Elas são alunas da escola, veteranas, já fizeram uma formação na constelação básica, estão, talvez, vão entrar, talvez entrem conosco nessa nova aventura nossa com a constelação avançada agora. Mas eu estava conversando com a Jaque essa semana, né? A Jaque, ela continua no processo dela, ela continua fazendo as terapias, continua se desenvolvendo, né? E a gente estava conversando e ela falando sobre os insights que ela teve. E eu falei, Jaque, você quer conversar um pouquinho com o pessoal da escola? Até para estimular, porque aqui na escola, gente, tem um caminho, tem um processo para você se desenvolver. Você chega na escola, no curso básico, nesse curso agora que a gente vai fazer também. Você vai fazendo o teu processo, tem uma mentoria que eu presto para quem é profissional e terapeuta. Existe uma mentoria que eu vendo, que eu comercializo aqui para terapeutas, que são 2 dias comigo, eu cuidando de você, das tuas questões mais íntimas. E depois que a Jaque fez essa mentoria, a Jaque simplesmente ela deslanchou na vida profissional. Deslanchou. Então, uma coisa é eu falando para vocês sobre os resultados. Outra coisa é os alunos falando isso. Jaque, você está pronta? Você está por aí? Então, a Jaque só vai prestar 1 minutinho, 2 minutinhos de depoimento, falar algo para vocês, trocar. A Renata, tô vendo a Tô Renata. aqui. Você quer falar, Renata? Ah, não, a Jaque veio. A Jaque veio. Você veio para falar também, abençoada? Ai, que lindas, maravilha. Vou colocar a Jaque aqui, tá bom? Vou colocar aqui, Jaque, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa Jaque, noite. eita, Jaque, fale assim, ó, do teu coração, para o coração do povo que está assistindo a aula, o que é ser aluna da Escola Viva, como foi o teu processo aqui na escola, como você viveu esse processo e como está hoje, tua vida. Tá bom. Boa noite, gente. Bom, eu entrei aqui na escola com várias questões emocionais, relacionamento, trabalho. Eu tinha uma questão, já era terapeuta, mas eu tinha muita dificuldade de cobrar por atendimentos. Muita dificuldade. Eu me sentia como se eu fosse cobrar fosse errado. E eu entrei na escola, mas eu comecei a fazer terapia no particular com a Neia também. Então, eu sempre fiz essa busca. Eu sou uma pessoa bem intensa, então eu queria resultados, então eu queria olhar para tudo e a Neia falava, calma, calma, calma. E então eu fiquei ali um ano estudando e muitas vezes eu ficava irritada com a Neia, com as coisas que ela falava, porque muitas coisas ressoavam em mim e eu, ai meu Deus, não é possível, isso tá me irritando. Mas eu me mantive ali, como aluna, escutando muitas coisas eu não entendia, eu não conseguia assimilar no momento que era dito, então eu fui só ficando ali, né, participando, participava muito como representante nas constelações, né, eu sempre me colocava à disposição do campo e isso fez muita diferença para mim também, porque eu conseguia ver as dinâmicas da minha família através da representação e isso me ajudava muito. E quando alguma coisa pegava mais forte, eu procurava um atendimento particular. Várias vezes ela me constelou aqui nas aulas também. Mas, assim, durante esse um ano, muitas vezes eu não compreendia muitas coisas e eu ficava assim, nossa, mas será que eu vou conseguir constelar? Né? Até que chegou um dia que eu pedi, né, para ela fazer uma mentoria comigo e ela se dispôs a fazer esse trabalho comigo. E nessa mentoria, eu assim, esse um ano de estudo que eu fiquei estudando, prestando atenção, me colocando à disposição e só estar ali escutando, né, e participando, naqueles 2 dias, assim, a ficha parece que caiu, assim, para mim. Eu consegui entender tudo naquela mentoria, né, e a gente constelou, acho que 2, 3 temas naquele dia. Eu constelei ela, ela me constelou,
E eu lembro que teve uma constelação que a gente fez que era realmente sobre vida profissional. E eu tinha uma postura infantil quanto à profissão, né? A Naya até falou isso para mim, já que é uma posição infantil, guarda todo mês um certo valor na conta para que você, quando chegar em tal valor, você me manda uma mensagem, acho que era R$ 3.000. Quando chegar em R$ 3.000, você me manda uma mensagem de atendimento seu, e aí a gente vai ver o que, que dá para fazer. Em uma semana eu consegui esses R$ 3.000, depois dessa mentoria. Verdade. E aí depois, assim, eu comecei a atender e a cobrar pelos atendimentos, sem nenhum peso, assim, para mim hoje. Inclusive, eu cobro com a maior facilidade do mundo, né? Eu cobro pelos meus atendimentos no agendamento. Então, eu tenho tudo programadinho, assim, e foi muito bom, porque hoje eu consigo trabalhar, eu já trabalhava com as terapias, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que a constelação tinha mais força para mim, né? Eu fui tirando um pouco as outras terapias, não que eu fui excluindo, mas eu fui focando em divulgar mais a constelação, porque era a terapia que chegava a mais clientes, então eu me dediquei mais para aquilo. E hoje eu atendo todos todos os dias, praticamente. Tem dias que, claro, algum dia ou outro que não tem, mas assim, praticamente todos os dias eu atendo, faço constelação. Tem dia que tem dois, três, um, e assim tá indo super bem. E agora eu procurei de novo ela para fazer a questão do trauma, né, Néia? E assim, eu tava com muita dor na coluna, muita dor, eu fiquei até no hospital. Primeiro, a gente fez uma constelação, né? Que era Sim, sobre essa sim. questão de falar. E o que que é Essa questão. importante? Ó, o que que a Jaque está trazendo para nós que é importante de entender? A Jaque, ela continuou o processo dela. Né? Ela terminou a formação, aquela formação, lembra que eu falei para vocês? Foi um ano na posição de aluno. Quando ela fala assim, nossa, eu me irritava várias vezes, mas eu continuei, postura de aluno. Aluno que não está aberto, não está disposto a ser disciplinado, a ser repreendido de vez em quando pelo professor. Às vezes, escuta que eu vou te falar, eu vou te constelar e você vai estar no limbo de uma depressão, no limbo de uma cegueira, e eu vou falar assim para você, ouça. Olhe, eu vou falar não, vou falar várias vezes assim para você. E aí, se você estiver muito conectado com a tua identidade ou com o teu ego, você vai embora, você vai parar, você não vai fazer o teu processo. Então, qual é a postura de um aluno? Essa que a Jaque está falando. Eu fiquei ali um ano ouvindo, ouvindo. Porque se você sabe qual é a questão do teu problema, você não precisa de terapia, você não precisa de um professor. Então, se você está aqui, é porque você sabe que tem alguma coisa que você não está fazendo, que é para fazer. Então, teu professor, a Neia, não vai estar aqui numa postura de terapeuta muitas vezes. Ela vai estar aqui como consteladora. Agora, como terapeuta, sou mais suave, né, Jaque? E aí, a Jaque, ela continua. Constelador não é terapeuta. Então, eu vou estar aqui olhando para você e olhando para uma verdade no sistema. O sistema, a informação vai vir e você muitas vezes não vai querer olhar para aquilo. E você mais, e às vezes eu vou ser bem dura com você. Você vai notar que às vezes, poxa, como a Neia é tão carinhosa com aquela menina e comigo a Neia foi tão pontual e tão seca, porque o teu campo está pedindo aquela energia. Teu sistema está pedindo aquela energia. Não dá para passar a mão na cabeça aqui. Foi passando muito a cabeça. Agora, uma pessoa que é mais rígida com ela mesma, pessoa que é extremamente dura com ela mesma, né? Vai tratar de uma forma diferente. Então, não fiquem tristes. Poxa, a Neia nunca me chamou para uma constelação. Você não está pronto, talvez. Eu não sei. A Neia chama aquela fulana a semana toda. Gente, é campo, é informação. Então, fiquem. Apenas fiquem e continuem. A Jaque fez o processo dela de um ano. A Jaque, eu acho que fez quase todas as formações, né, Jaque, da escola, né? Quase todas, teta, tudo, tá ali. É uma terapeuta entregue. E outra coisa que a Jaque falou ontem pra mim, que ficou, ela, Neia, eu estudo muito, todos os dias. Eu estudo muito. Eu leio muito. Se você é um terapeuta, ou até mesmo que você seja um outro profissional, se você quer estar acima da média, quer sair da mediocridade, o que que é mediocridade? Sair da média.
tá lá em cima, ser um diferencial, você precisa se dedicar. E como terapeuta, mais do que nunca você precisa estar com a tua terapia em dia. E é o que a Jaque faz. Ela não mede esforços para estudar, para se entregar. Ela fez a mentoria. Essa mentoria é um outro produto aqui da escola que eu super recomendo, porque são 2 dias da sua vida que você vai estar comigo, eu, você e eu, só nós, para eu olhar para você, para olhar para tuas questões também. E aí, depois da mentoria, né, Jaque, o que que aconteceu? Aí depois eu fui estudar psicanálise, eu fui estudando. A gente hoje tem um grupo que a gente estuda constelação uma vez, pelo menos por semana, em grupo, todas juntas o dia todo. É, assim, de pessoas que são minhas amigas, pessoas que vieram por indicação, enfim. A gente estuda, a gente dedica um dia todo da semana para ficar estudando sobre constelação. E é aquilo, né? A gente precisa fazer o curso e depois estudar sempre, ler sempre, porque a gente tende a esquecer, principalmente aquelas coisas que a gente tem como ferida ainda. A gente tende a esquecer porque o nosso inconsciente, de certa forma, ele tende a excluir aquilo que a gente não quer ver, né? Exato. Então, estar sempre olhando ali, lendo, vendo, Uhum. assistindo coisas que agreguem ou participando, assim, de momentos como esse é muito importante. Ah, e a questão do trauma, né? Depois daquela constelação que a gente fez, eu fiquei com muita dor na minha coluna, que eu fui parar até no hospital. E aí a Neia fez uma sessão do Somatic em mim ontem. Uhum. Somatic Experience, de trauma. Nem sei falar isso aí. Mas, então, É a hoje experiência eu acordei. somática, vamos, ele que eles falam que é americano, né? Experiência somática. Aham. Hoje eu acordei sem dor, verdade. Vocês entendem agora por que que é importante a gente cuidar de trauma? Ela constelou e foi parar no hospital. Ela constelou E e eu foi tava parar no ali tentando hospital. fugir ontem de todo jeito, né? Percebeu? Só que E eu aí sou é muito por isso que eu abri persistente. uma Eu falei, eu não vou fugir escola, daqui. é por isso que eu abri uma escola e é por isso que eu te constelo e falo, eu estou disponível no WhatsApp e você vai me chamar o que precisar. Aí ela falou, né? Estou no hospital, minha coluna travou. Para mim, né, que sou, é uma liberação, né? Foi tão intenso, o corpo libera aquilo ali de alguma forma por meio de uma dor. E aí a gente prossegue com uma sessão de trauma. E aí pronto, no outro dia ela amanhece sem dor na coluna. Foi Já. bem difícil ontem também. Uhum. Trauma, né? Eu queria fugir o tempo todo ali, mas eu fiquei lá. A É Neia isso, ficou lá de gente. mãozinha dada comigo. É isso, gente. Trauma, e infelizmente ou felizmente, a gente precisa entrar de novo naquela área que te traumatizou, e aí o teu corpo vai criar de todas as formas resistência para você não olhar. Mas acredita, depois que você passa pela prova de fogo, é libertação. É outra coisa, é outra energia. Você sente, né? Você vai, entra em outro lugar. Jaque, obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Eu sei Ai, que às vezes obrigada é um eu. pouquinho Eu desafiador só para tenho estar a aqui. agradecer. Obrigada, viu? Não, Gratidão. agora tá mais tranquilo, viu? Depois daquele movimento. Bom, a Tô gente até fez uma falando sem sessão, parar. viu? A gente fez uma sessão sobre comunicação, né? Sobre o desafio de se comunicar, Aham. de falar. Fizemos uma sessão. Olha aí, veio, tá aqui falando Sim. em público. Lindamente, maravilhosa. Obrigada, viu? Gratidão. E dê tudo certo pro teu regresso aqui na escola, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada. Gratidão. Se quiser, fica na aula, tá? Por favor. Vou ficar. Renata, você tá aí? Cadê a Roberta? Ai, gente, queria tanto que vocês vissem as gêmeas, elas são Tô tão aqui. lindas. Elas são A tão Beta hoje ela lindas. estava, porque foi meio assim, a gente conversou. Eu conversei com a Jaque, né? A Jaque já estava falando que tinha feito um atendimento. A gente faz esse grupo de estudo, nós participamos todas, né? Eu, a Jaque, a Beta. A gente tem um dia na semana que a gente se Bom, que lindo. reúne para estudar. E aí a Jaque disse, falei com a Neia, não queres participar? Eu disse, a gente já vinha falando sobre isso. Eu disse, eu quero. Só que a Beta tinha um atendimento hoje, ela não conseguiu desmarcar. Mas Trabalhando, eu tá tô com a aqui. agenda cheia, É, adoro. Não veio por motivos de agenda cheia. e eu queria partilhar também, assim, né? Para mim é um espaço incrível, eu sou extremamente grata. A minha história, ela tem uma semelhança com a história da Jaque, né?
Eu, na verdade, quando eu entrei na escola, eu vinha é, almejando passar por uma transição profissional, né? E aí fazia de uma forma muito tímida, né? E tinha medo de assumir aquilo que realmente eu era algo que eu ansiava, né? Tinha receio. E quando a gente entrou na escola, a gente começou a assistir às aulas e a gente já tinha algumas formações, né? Eu já era terapeuta, eu já tinha formação de Teta Healing, mas o Teta Healing, apesar de ser uma técnica que eu acho incrível, eu tinha uma certa resistência, né? E numa conversa com a Jaque, assistindo às aulas da Neia também, a Neia sempre fala, né, da importância. Eu hoje é uma das técnicas que eu mais tenho carinho, sou muito grata, muito, muito. Nossa, a gente teve uma experiência É bem impressionante na incrível. nossa formação, É, né, Renata? Se a Renata, inclusive, é. quiser abrir e falar para os demais, foi incrível, gente. É ali que começou a abrir o campo para o trauma. Foi incrível mesmo, e vou compartilhar sim, porque eu acho que foi algo muito importante. Ali foi a virada de chave, né? A gente estava no curso da constelação, Então, assistindo às gente, aulas, e decidimos fazer uma reciclagem, porque eu e a minha irmã gêmea já tínhamos o Teta Healing, mas como a gente tinha uma trava, assim, de aplicar a técnica, a gente decidiu fazer a reciclagem. E eu nunca me esqueço, assim, o início, né, da reciclagem, a gente fez ali uma troca, o que que a gente tinha de expectativa com o curso, o que que a gente queria trabalhar. Eu me lembro que a Roberta falou do medo, eu não me lembro, assim, exatamente o que que eu coloquei, mas de certo era algo também nessa linha, nessa trava. E eu não me esqueço que a Neia disse assim, né, quando começou a formação ali do Teta Healing, a reciclagem, nós vamos entrar no campo das gêmeas. E aí foi um final de semana, assim, de muito aprendizado, e é, aconteceu uma situação que ao realmente era vivo, uma gente, ferida ao vivo. gigantesca nossa, que nós não queríamos, né? Na verdade, a gente, como a Jaque diz, tem coisa que a gente não quer olhar, é um processo é, inconsciente, né? Aconteceu uma situação com a minha irmã, onde ela passou por uma situação de abuso, né? Ali o chefe dela é, criou toda uma situação de constrangimento, assediou ela, né? E Durante a a gente tinha formação. falado, durante a formação, sim, durante a formação. Ela estava assistindo a aula, a gente estava assistindo online, eu na minha casa, minha irmã no plantão, e foi muito interessante, porque toda aquela situação, ela realmente tinha que acontecer para que viesse à tona e que fosse olhado para aquilo, né? Porque nós iríamos trocar de, de, de plantão, né? Eu iria estar lá e a Roberta iria assistir em casa, mas ela acabou escolhendo ficar no plantão. Então, durante a formação, o chefe ali, ele abordou ela, assediou ela, ela estava assistindo a aula, e aí ela teve uma crise. E aí a Neia soube ali trazer, porque ela fechou o microfone, se trancou dentro do banheiro, ficou em pânico, né? E a gente que tentando conversar com ela, a Neia soube trazer ela de volta para a aula e a gente conseguiu conversar e foi indo. Eu saí de casa, fui de encontro à minha irmã e a gente conseguiu sair de uma situação e, inclusive, trabalhar uma ferida nossa, né? Porque nós já tínhamos sofrido uma situação de abuso na infância, isso tinha ficado lá atrás, a gente reviveu isso naquele dia, foi muito forte, foi pesado, assim, Gente, passamos foi uma semana impressionante. Foi impressionante. dissociadas, foi assim, bem, muito forte, assim. Mas, a partir daquele dia, conseguimos é, sair daquela situação, né? Porque a gente estava vivendo num processo de abuso, ali num trabalho que nos feria e que a gente tinha muita dificuldade de sair por causa, inclusive, das crenças, de tudo aquilo que a gente viveu, né? Conseguimos sair daquilo ali e aí os caminhos começaram a se abrir, a gente começou a trabalhar com aquilo que realmente, né? Na verdade, assim, vai, não tinha como não ir, né? E a gente começou a trabalhar com as terapias, que era algo que
ressoava com a gente, né? Era uma escolha nossa, claro, né? Acho muito importante, como a Jaque falou, não paramos, né? Seguimos estudando, seguimos participando, seguindo nos olhando, né? Sempre com é, assim, né? Não desistindo disso, né? Porque é um conjunto, né? O Exatamente, aprendizado, o exatamente. autoconhecimento é necessário e ele é contínuo, não para, né? Então a Sim, gente não, segue fazendo. Renata e Roberto, eu quero agradecer muito vocês, porque vocês foram, foi uma história infeliz, mas ao mesmo tempo ali abriu-se o portal, porque eu estava, né, não em dúvida, mas eu estava pressentindo, trago o trauma para trabalhar com constelação, e aí acontece aquele trauma, aquele abuso, né? Ao vivo durante o curso, e aí eu falei, bem, então se está acontecendo agora aqui, é porque de alguma forma eu já tenho os recursos para lidar com isso. E aí você tirar a pessoa daquele lugar, manter ela na presença, vocês duas, na presença, ao vivo. Gente, foi muito bonito, porque o que que aconteceu? Quando a Renata fala, depois daquilo, Néia, as coisas começaram a acontecer. O que acontece? O que é o trauma, né? Quando você fica congelado numa experiência. E o meu trabalho foi só encontrar uma saída para elas não travarem, para a Roberta não travar naquele banheiro trancada e ficar ali esperando que alguém chegasse ou alguém fizesse algo e ali eu sinalizar para ela, mostrar para ela que ela estava segura, que ela não estava sozinha, que ela estava, a gente estava ali com ela, e ela conseguir dar o próximo passo, com consciência. Quando a gente faz isso e sai desse estado de congelamento, né, de paralisia, e com os nossos próprios recursos, lógico que aí ela estava com uma terapeuta, estava com uma pessoa preparada para auxiliar ela nesse sentido, né? Ela consegue, eu não lembro como foi mais o desenrolar, não sei se você foi lá depois buscá-la, mas Peguei vocês. no Uber, peguei saída, a gente ficamos ao vivo, tu gravando a aula, nós ali, eu chamei um Uber, fui até lá, porque é 40, 40 não, é uns 20 quilômetros da minha casa, entrei dentro da casa, né, e para que as pessoas entendam, era toda uma situação, era um plantão, né, a gente trabalhava na enfermagem, eu teria que chamar a mulher dele e contar a situação, foi tudo feito ali. Imagina, é um trauma em dose dupla, porque era gêmeas, as duas têm a mesma questão e as duas ali conseguiram encontrar uma saída para aquilo. Né, e foi assim, ó, é, foi uma virada de chave. Foi tão, a gente se sentiu tão segura, né? A gente se sentiu tão empoderada naquela hora, porque eu sempre digo para Roberta Mana, eu não sei de onde eu tirei força para ir lá, para te tirar de lá, porque eu me senti forte, Você foi né? maravilhosa, Eu Renata, você foi sentia, maravilhosa. e foi Nossa, incrível. e eu passando mal, tive que tomar banho ao vivo. Foi. Porque a Imagina, Roberta primeiro gente. chamou e a Neia, vai no banheiro tomar banho, no meio da aula, tomando banho com o celular. Tiro, porrada e bomba, é assim os cursos aqui da escola, tá bom? Foi, É assim. foi Um incrível, abuso incrível. sexual ao vivo, ali durante o curso. Eu chamo os alunos, não sei se alguém aqui estava presente, eu falo, gente, observem, porque isso pode acontecer com você como terapeuta. E aí, o que que você vai fazer? Vai desligar. Tu tava, Olivia? Tava, né? A, a Olivia tava também. Deixa eu trazer aqui a Olivia. A Olivia também. Ah, que bom que a Olivia tava. E ali, os alunos, eu não lembro quantos alunos estavam, tá? Mas eu acho que normalmente é uma turma de 10, 12, E 15, não sei quantos alunos ali naquela turma de Teta Healing. Gente, Teta Healing é incrível também. É descarrego, é liberação. E agora vai ficar mais intenso, quero dizer para vocês, porque a Neta está se especializando em trauma, especialista em trauma. Então, eles vão vir e eu quero que você esteja pronto. Então, ali foi um curso incrível, no qual nós tivemos a oportunidade em tempo real e ao vivo, um caso de abuso, ali e na hora, no momento, com os recursos que eu tinha, auxiliando todos, né? Porque isso é um gatilho, ativa já aqui lá do outro lado, imagina ancorar isso. Mas morremos, mas passamos bem, né, Renata? E o mais importante é você falar, né? Depois disso, realmente abriu-se mais o campo, abriu-se mais, foi uma virada de chave na nossa vida. Eu fico muito feliz e eu me sinto, como eu vou dizer para você, nossa, eu me sinto mais empoderada ainda profissionalmente falando e me sinto mais capacitada para agora ancorar essa nova fase, que é o nosso grupo, nosso curso de constelação avançada com integração ao trauma.
Então, eu vou ensiná-los como você conduzir uma pessoa que está no meio de um congelamento, no meio de um trauma. E a maioria dos clientes vão chegar assim, traumatizados. Eles não vão querer olhar, eles vão ficar com raiva de você, eles vão se fechar, ou eles vão surtar, ou eles vão gritar, não sei, né? Nessas horas. E aí, o que você faz para você manter? Você tem que ter estrutura para segurar o rojão. Imagina você tá dando aula e alguém chega e fala, Neia, a Roberta, não lembro como foi, acho que foi a Jaque, né? A Roberta não tá nada bem. Roberta não tá nada bem, acho que foi isso. E aí, o que que eu... Foi isso mesmo. Isso, acho que eu tô Foi. lembrando. Foi, ela chamou primeiro eu, aí eu avisei. Ela chamou a Jaque, sinalizou para a Jaque o que estava acontecendo, e a Jaque me chamou e falou, Neia, Roberta não está bem. E aí foi quando eu abri a câmera para ela, para perguntar, e ela foi discorrendo o que estava acontecendo, né? Acabei de ser assediada, tô trancada no banheiro no meu trabalho, porque, ai, você vai perguntar, mas ela estava trabalhando. Ela estava num plantão em que vocês cuidam de uma senhora, né, idosa, né? Eu acho que era isso, né? A Isso, mãe do isso, rapaz isso. que assediou. Enfim, É, foi bem profundo, gente, foi bem profundo e muito bonito ao mesmo tempo. Muito bonito, muito bonito. E é isso que eu te convido para a gente viver. Que bom que a Renata veio dar esse testemunho, a Jaque, porque é isso que a gente vai, é isso que vai acontecer no nosso curso de constelação avançada com integração ao trauma. A gente vai acessar essas profundezas, tá? Traumas de alto impacto, acidente, quando você quebra um osso, quando você cai, a gente vai relembrar dessas dores. Quando você cai de bicicleta, quando você caiu de alguma altura, cirurgias. Se você fez qualquer tipo de cirurgia, eu quero que você saiba que o teu corpo está traumatizado. Se você recebeu qualquer anestesia, o teu corpo está traumatizado. Qualquer tipo de cirurgia que você fez, o teu corpo está congelado em algum lugar. Se não teve uma preparação psicológica, dependendo de como o médico estava e como foi feito aquilo, teu corpo está traumatizado. Queda de bicicleta, traumatizado. Acidente de carro, trauma. É, sem falar nos psicológicos e emocionais, estou falando mais do corpo, alto impacto, né? Então, tem uma série de traumas que a gente vai estudar, a gente vai olhar um por um e como a gente sai disso, como levar o corpo para isso. E é muito lindo, é uma delícia trabalhar com trauma. É lindo você ver o teu cliente, o corpo dele descongelando, gente. É muito bonito, é muito bonito. Tá bom? Renata, gratidão, manda um abração para Roberta, saudade de vocês, saudade da mana de vocês, linda e maravilhosa. O nome dela, Annelise, meu Deus, Annelise. que ser de luz, que maravilhosa, que família linda vocês são. A Annelise é um. Como é que eu vou dizer o que que a Annelise é? A Annelise, ela é um. Gente, ela é incrível, indescritível. Uma Uma pessoa fadinha. maravilhosa, adorável. A amo com todas as minhas forças, assim como eu amo vocês também. De repente, resgatá-la para trazê-la de volta para a escola. Tá bom? Voltaremos. Um beijo, gratidão sempre. E as portas da escola estão abertas para vocês. Uma honra tê-los novamente, tá bom? Se assim vocês sentirem que está na hora de voltar. Beijo, 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 beijo. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, Olivia. Gente, vamos para nossa autoconstelação. Tendo dito isso, olha que impactante, né? Relembrei disso agora, gente. Relembrei. Um trauma ali, né? Sendo, ó, um trauma sendo ativado, porque as gêmeas já tinham passado por isso, elas já tinham esse registro de trauma no corpo, e eu sinto muito. Se você tem registro de abuso sexual, infelizmente, a tendência é que isso volte a acontecer. Porque isso fica girando em você, fica rodando, né? Como elas mesmas falaram, aconteceu, né? E aí, num curso de Teta Healing, nossa próxima turma, a gente vai ter avançado agora em novembro, outubro, novembro, tá? E o Digging em dezembro. Lá em janeiro, a gente vai ter o básico de novo, aí a gente inicia. As imersões de Teta, elas são sempre muito incríveis e muito profundas. Muito, 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 muito profundas. O que a gente vai olhar agora? Eu quero que vocês peguem os bonequinhos de vocês, né? Eu não tenho bonequinhos, então eu quero que você pegue 4 objetos ou 4 bonequinhos. Eu vou fazer a constelação diferente hoje. Eu não vou dizer para você quem são os representantes, eu vou pedir para você colocá-los no teu campo. Depois que você colocá-los, você vai colocar de acordo com a tua intuição. Ah, eu vou colocar esse aqui e esse aqui. Depois que os bonequinhos e os teus objetos estiverem no campo,
eu vou falar para você o que eles estão representando, porque assim vai dar uma visão maior para você, para onde você está olhando. Quando nós não estamos atraindo clientes ou os clientes certos, você pode ter certeza que você não está É, olhando para estes clientes. Desativem o áudio, gente, por favor. Desativei aqui. Você não está olhando para esses clientes. Você está olhando para outra coisa. Ou você está priorizando outra coisa, ou outra coisa está maior em você do que os clientes certos. E hoje você vai perceber isso. Então, eu quero que você fique numa postura bem confortável. Se você está na tua cadeira, se você está na tua cama, eu peço para você ficar com a tua coluna ereta. Quando a nossa coluna está reta, nossos canais de energia, eles se conectam de uma forma mais forte com o céu e com a terra. É por isso que a gente medita em postura assim ereta, sentado, não deitado ou curvado. Então, senta num lugar reto, com a tua coluna reta. Semana passada, eu fiz um jogo aqui de. Deixa eu colocar a câmera. Eu fiz um jogo de câmeras e eu não gostei, gente. Eu não gostei do. Aí que a minha câmera desconectou. Deixa eu conectar aqui de novo. Eu coloquei um jogo de câmera que eu não gostei. Peraí, que ela não voltou ainda. Coloquei duas câmeras e eu não gostei. E aí hoje eu vou deixar só na câmera, em uma câmera mesmo, e ficou melhor. Uai, uai. Vamos lá, câmerazinha. Peraí, minha gente. Deixa eu conectar ela aqui, que ela desconectou. Pronto, voltou. E agora eu vou usar a mesma câmera que eu usei na primeira aula, tá bom? Lembrando que na próxima aula a gente vai olhar para prosperidade, tá bom? Venham para abrir mais o campo ainda. Quem está chegando nessa aula, assista as anteriores, a primeira, a segunda, essa é a terceira, é uma jornada, e na semana que vem a última. Então eu quero que vocês peguem um campo, ou, né? Eu não tenho o campo aqui, não tem problema. Você vai reservar um espaço aí na sua casa, onde você está. Aqui eu tenho o campo. O campo, o que é o campo? Campo é a energia que rege o todo. Campo é a energia que rege o todo, o sistema. O que é um sistema? Conjunto de elementos interconectados e em constante relação de mudança. Então, aqui vocês não vão me ver. Agora, o que que eu quero que você pegue? Eu quero que você separe quatro bonequinhos, quatro representantes. E quando você vai pegando esses representantes, você já vai sentindo o seu corpo vai se conectando com você. Você vai pegar um bonequinho, você vai sentir uma energia, você vai pegar um outro bonequinho, você vai sentir outra energia. Então, eu quero que você pegue um bonequinho e coloque no campo. Coloque onde você sentir que você tem que colocar. E quando eu peguei esse bonequinho aqui, eu já sei que quem esse bonequinho está representando. Na minha vez, eu também estou autoconstelando com vocês, tá? Então, aqui para mim, me deu vontade de pegar duas bonequinhas ao mesmo tempo. Eu não vou pegar porque eu estou dando uma aula, mas isso já é um sinal para mim. Eu fui pegar uma bonequinha agora e me deu vontade de pegar duas ao invés de uma. Então, ó, já me veio o sinal, tá? Então, você pega a primeira bonequinha para você. Agora, eu quero que você pegue um segundo bonequinho ou bonequinha, o que você sentir, e coloque no campo. Coloque onde você sentir que tem que colocar. Pronto, pronto. Eu não vou colocar o meu, senão vai impactar em vocês. Então, eu quero que você pegue um bonequinho, agora eu quero que você pegue um outro bonequinho e coloque no lugar onde você acha que tem que ficar. E quando você for colocando esses bonequinhos em campo, você vai percebendo o teu corpo, vai anotando isso dentro de você, o que você sentiu quando você colocou.
Agora eu quero que você pegue um terceiro bonequinho ou bonequinha e coloque no campo. Quero só que você lembre da sequência: o 1, 2 e o 3, porque depois eu vou dizer quem está representando quem. O 1, o 2 e agora o terceiro bonequinho. Coloque no campo. E agora o quarto representante. Coloque onde você acha que tem que ficar esse bonequinho. Eu vou colocando os meus, eu não vou, pronto. O meu está assim. Pois eu quero que vocês olhem o de vocês, tá bom? Agora eu quero que você sinta a energia e eu vou dizer o que cada um está representando, tá bom? Não mexa mais nos seus bonequinhos. Agora você não mexe. Se você quiser mudar alguma coisa, a hora é agora. No mais, não mexa nos seus bonequinhos. Bonequinho um está representando você. O bonequinho 2 está representando o seu trabalho. O bonequinho 3 está representando o seu cliente, o cliente certo. E o bonequinho 4 está representando o que está desviando o seu olhar do teu cliente. Bonequinho um está representando você, bonequinho 2 está representando o seu trabalho, bonequinho 3 está representando o seu cliente, e o bonequinho 4 está olhando, está representando aquilo que está desviando o seu olhar. Eu vou fazer uma leitura do meu campo, do meu campo. Eu quero que você assimile, logo a gente vai falar as frases de cura, tá bom? Observa agora o que que eu quero que você observe. Não mexa nos seus bonequinhos, não mexa nos seus bonequinhos. Agora eu quero que você observe o seguinte: observe em campo e começa a se perguntar o seguinte. Deixa eu colocar aqui, eu fiz umas anotações. Eu quero que você pergunte onde, que você veja onde eu estou no meio de tudo isso, onde você está no meio do seu trabalho, no meio do seu cliente e daquilo que está desviando o seu olhar. Quero que você olhe para onde você está olhando, para onde você olha. Por exemplo, eu estou olhando para uma lenha aqui na frente. Eu não estou olhando nem para o meu cliente, não estou olhando nem para aquilo que está desviando o meu olhar, mas a sensação que eu tenho aqui né, agora no campo é que isso aqui é uma sombra atrás de mim. Isso que está desviando, eu não estou olhando, mas ele está conectado, ele está atrás de mim, e a informação que vem é como se isso que está me desviando de ter mais clientes, né? Ter mais clientes, é uma sombra, tá bom? Então, eu quero que você olhe para onde você está olhando, como você se sente, não mexa nos seus bonequinhos por enquanto, tá? Até a gente falar as frases sistêmicas. Onde está o teu trabalho? O meu trabalho está aqui do lado. Ó, Lembra quando eu falei para vocês que quando eu peguei uma bonequinha, eu tive vontade de pegar duas? É como eu preciso olhar muito para isso, gente. Agora eu vou falar para vocês o que acontece comigo e que traz bastante conflito na minha casa. Ah, Neia, traz conflitos na minha casa, com a minha família. De alguma forma, aqui nessa autoconstelação é como se eu estivesse casada com o meu trabalho. Isso não é legal, né? Isso não é legal. Isso não é muito bom. Então, aqui eu já vou falar algumas frases sistêmicas para mim, para olhar. É como se eu estivesse casada, que isso não é nenhum problema, entende? Mas o ideal não seria isso, né? Tá bom? É, o que está entre você e o seu cliente? O meu cliente está olhando para fora. Meu cliente está aqui no campo, mas meu cliente nem me olha. Ai, né? Significa que não tem cliente? Não, significa que eu poderia ter muito mais. Muito mais. Poderia estar com a agenda cheia até dezembro, por exemplo. Podia estar lotada. Meu cliente está olhando para fora, ele está aqui, tá olhando para fora. Meu cliente está distante, está distante. E aqui a energia que vem é que
O que está desviando o meu olhar para o meu cliente é como se fosse uma sombra. Tem uma sombra aqui atrás de mim. Quero que você sinta isso no campo. O que que o campo está trazendo para você? E outra pergunta: o que você precisa tomar ou deixar para poder se voltar para o seu trabalho? Aqui no meu campo está exagerado, está muito exagerado. É como se eu pensasse assim: eu tenho que trabalhar muito, 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 muito. Olha a crença, eu tenho que trabalhar muito, 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 muito para conquistar isso aqui. É essa energia que vem para mim. Como eu me conheço, como eu já sei como eu funciono, então essa autoconstelação está me ajudando muito a colocar as coisas em ordem, tá certo? O que que adianta eu trabalhar muito, 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 muito se meu cliente não está conectado? Tudo bem? Então, agora, outra pergunta muito boa para você se fazer. Se você não precisasse mais olhar para trás, isso aqui que eu já vou dizer para vocês o que que significa isso aqui. Para onde a minha vida profissional gostaria de ir? Agora eu quero te fazer essa pergunta. Se não fosse isso aqui, aquilo que está travando a tua vida, o representante número 3 é o 3. Isso. Não, é o quarto. O quarto. A quarto representante. Se não fosse isso aqui me puxando para trás, ó, como se isso aqui me puxasse para trás. Se não fosse isso, para onde eu estaria olhando? Então, agora nós vamos falar as frases de cura, tá bom? Quero que você respire fundo, quero que você relaxe o seu corpo. Agora eu quero que você pegue a sua bonequinha. Se a sua bonequinha não está olhando para o representante, está desviando o seu olhar. E aí, né, o que que é isso que está desviando o meu olhar? Aqui, na verdade, são duas coisas que estão desviando o meu olhar, né? Isso aqui fica me puxando e, na verdade, nada desvia meu olhar, porque eu tô olhando para frente, só que aqui eu preciso colocar ordem. Eu preciso colocar uma ordem aqui nisso aqui na minha vida. Preciso colocar uma ordem que isso aqui fica me segurando. Isso aqui fica me prendendo, entende? E isso faz com que o meu cliente não fique à vontade para olhar para mim, para olhar. Então, agora você vai olhar para aquilo que está te travando. Eu não sei o que que é. Aqui pode ser escassez, talvez você esteja só olhando para a falta. Provavelmente, se você está com clientes escassos, não tem cliente, talvez você esteja só olhando para a falta. O que que é olhar para a falta? Meu Deus, eu não tenho cliente. Meu Deus, os clientes não pagam. E aí, quando você prioriza isso, é como se você deixasse de olhar para o essencial. Então, você vai olhar agora para essa escassez, para isso que está desviando o seu olhar, e você vai repetir a seguinte frase: gratidão por estar comigo até aqui. Gratidão por estar comigo e por vir, por caminhar comigo até aqui. Você foi importante, você é importante, pois eu aprendi muito com você. Mas agora eu escolho direcionar o meu olhar em outra direção. Gratidão por me seguir, por me guiar, por estar comigo até aqui. Com você, eu aprendi muito. Eu cheguei até aqui também graças a você. Gratidão. Por favor, abençoe. Se eu escolho olhar para mais. E aí, quando eu vou falando essa frase, ó, o meu coração já vai sentindo que o representante do meu cliente, ele se vira discretamente. E você pode fazer esse movimento. Você pode ir virando o seu cliente para você, devagarzinho, bem devagarzinho. O movimento da alma é um movimento lento, lento. Então, aqui você vai olhar para essa escassez pode estar representando ou falta do pai, ou falta da mãe, isso aqui daí, gente, essa autoconstelação é só para você sentir o campo e ir percebendo as energias que vêm, tá bom?
Então, constelação a gente nunca exclui, ai, vamos tirar isso do campo. Não é exclusão. Isso aqui está aqui, pertence à tua história, e agora a gente vai dar o lugar certo. Então, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Eu vou ocupar o meu lugar profissional agora com presença, dignidade e confiança. Por favor, me abençoe se eu escolho direcionar o meu olhar agora para o essencial. Por favor, me abençoe. Por favor, sinto muito, sou grata, me abençoe. Sinto muito, por favor, sou grata, me abençoe. Porque isso aqui pode estar representando alguém excluído da tua família, pode estar representando algum conteúdo excluído da tua família, está vindo para você para que você pare para olhar. Eu não sei, pode ser o teu pai, ou uma mãe, ou um conteúdo, ou alguém, tá bom? Mas você está olhando para uma falta. Pronto, quero que você respire fundo. Agora eu quero que você olhe para o seu trabalho. Vire você, a sua bonequinha, ou seu bonequinho, e vire para o seu trabalho. Eu vejo você. Diga para o seu trabalho, eu vejo você. E você tem um lugar na minha vida. Primeiro a minha saúde, primeiro o meu corpo, primeiro a minha relação com Deus, depois minha família e você, trabalho, vem em terceiro lugar. Eu vejo você, mas esse é o seu lugar. Primeiro a minha saúde, primeiro a minha relação com a fé, depois a minha família. E quando eu falo família aqui, eu falo a família atual, tá bom? Se você é casado, casada, então é o seu marido que vem em segundo lugar, né? E aí eu não tenho marido, então coloque aí você, o pai dos seus filhos. Não sou casada, né? E não tenho filhos, então coloque a sua família de origem, pai e mãe. Então, aqui nesse momento, como eu sou casada, eu tô trazendo o meu marido e colocando ele no lugar. E agora olhando para o meu trabalho e dizendo: você é a terceira, esse é o teu lugar. Você é o terceiro, esse é o seu lugar. E quando eu falo isso, o cliente se vira. O que afasta você dos teus clientes da prosperidade é porque algo no teu sistema familiar está fora do lugar. Eu estava com um trabalho aqui casado, não é o meu trabalho que tem que estar aqui, quem tinha que estar aqui é meu marido, mas está ocupado por isso aqui, tá bom? Como eu não estou colocando família agora aqui, eu preciso que vocês entendam isso, tá bom? Muito bem, respira fundo e agora eu quero que você coloque a sua bonequinha olhando para o seu cliente certo. O seu trabalho fica observando aquilo que estava travando a sua vida. Eu quero que você vire de costas, bote ele virando para outro lugar, para fora, mas dentro do campo, atrás de você. E você vai repetir agora para seu cliente. Agora sim eu estou olhando para o essencial. E percebe o teu corpo. Agora sim eu vejo você. Agora sim eu vou inclinar toda a minha energia na direção certa. Agora sim eu vou colocar toda a minha energia aqui em você. Eu vejo você, você é bem-vindo. Eu permito que meu trabalho chegue até você. Eu permito que o meu trabalho chegue até você. Eu reconheço o valor do que eu entrego e permito que esse valor seja reconhecido por você. Eu reconheço o valor do que eu entrego e eu permito que esse valor seja reconhecido por você.
Você é o cliente certo para mim e agora você pode me encontrar e eu posso recebê-lo. Você é o cliente certo para mim e eu posso reconhecê-lo e eu posso recebê-lo. Eu não preciso convencer ninguém. Quem precisa do meu trabalho pode se aproximar livremente. Eu ocupo o meu lugar profissional com presença, dignidade e confiança. Eu tomo a força daqueles que vieram antes de mim e sigo adiante fazendo do meu jeito. Eu posso servir você agora sem me sacrificar. Eu posso servir você sem me sacrificar. Eu posso receber dinheiro de você. Eu estou aberta para receber dinheiro com total facilidade, com alegria e glória. Eu permito que você pertença e permaneça. Eu permito que você pertença e permaneça. Eu não preciso salvar você para ser escolhida. Terapeutas, repitam essa frase. Eu não preciso salvar você para ser escolhida. Eu me permito ser vista por você, por meio do meu trabalho. Há espaço para mim e para o meu trabalho na sua vida. Eu honro também quem não me escolhe e recebo com gratidão quem me escolhe. Meu trabalho não precisa ser de todos, ele precisa encontrar aqueles para quem faz sentido. Repita essa frase. O meu trabalho não precisa ser para todos. Ele precisa encontrar a pessoa certa que é você e fazer sentido para você. Eu abro hoje a mão da necessidade de aprovação e assumo responsabilidade de me posicionar. Eu posso prosperar sem trair a minha história ou a minha família. Quero que você respire fundo, vai percebendo essa energia. Olhe para o seu cliente e diga: eu faço a minha parte. O restante entrego à vida. Eu faço a minha parte. O restante entrego à vida. Respira fundo, relaxa o teu corpo. Fecha seus olhos, respira fundo e repete a seguinte frase: o sucesso dos meus clientes pertencem a eles. A qualidade da minha entrega pertence a mim. O sucesso dos meus clientes pertence a eles. A qualidade da minha entrega pertence a mim. Eu faço a minha parte, o restante eu entrego à vida. Respira fundo e repete mais essas duas frases importantes, olhando para o seu cliente. Eu não preciso correr atrás de todos. Eu preciso ocupar o meu lugar para que as pessoas certas consigam me encontrar. Eu não preciso correr atrás de todos. Eu preciso ocupar o meu lugar para que as pessoas certas consigam me encontrar. Mais uma vez, eu não preciso correr atrás de todos. Eu preciso ocupar o meu lugar para que as pessoas certas consigam me encontrar. Eu honro aqueles que não podem vir comigo
e sigo disponível para aqueles que estão prontos para receber o que eu tenho a oferecer. Eu honro aqueles que não podem vir comigo e sigo disponível para aqueles que estão prontos para receber o que eu tenho a oferecer. Eu honro aqueles que não podem vir comigo e sigo disponível para aqueles que estão prontos para receber o que eu tenho a oferecer. Respira fundo. Quero que você mantenha o seu olhar, quero que você fique com essa imagem aqui nessa autoconstelação. Você conectada e olhando para o seu cliente. Sempre, sempre. E o seu trabalho observando. E o representante que estava ofuscando a tua visão, a gente coloca atrás de você virado. Respira fundo, eu quero que você olhe para essa imagem aqui. Olhe para isso aqui. Vou virar a câmera. Tudo bem. Antes, gente, de finalizar a constelação, eu senti de tirar esse bonequinho do meu campo, tá bom? Tanto que ele caiu. Vou remover. Se você quiser remover, você remove. Muito bem. Se alguém quiser compartilhar aqui, como é que estava o seu bonequinho, como você se sentiu. Só repetir aquelas frases, tá bom? Só repetir as frases. Eu vou copiar todas essas frases de cura e vou colocar lá no grupo, tá bom? Para você repetindo essas frases. Vai repetindo essas frases. Sempre repita essas frases. Eles são comandos. Essas frases são comandos, são programações que você deve sempre ativar no teu inconsciente. Vai repetindo essas frases, vai repetindo até ela virar uma programação. Tudo bem? Como se sentem? Digam para mim, alguém deseja compartilhar? E, gente, assim, ó, terminou a autoconstelação, fechou a aula, banhozinho, come algo leve, toma bastante água, ó, caminha, evita tela, evita tudo. Observa teus sonhos essa noite, observa como você vai ficar durante a semana. Pode me chamar lá no WhatsApp. Se eu não responder na hora, é porque não dá para eu responder na hora. Mas, assim que eu puder, eu respondo. Tá bom? Como se sentem? Alguém deseja compartilhar? Tudo bem? Ó, no nosso curso avançado, eu vou começar a usar mais esses recursos para explicar nas aulas, tá? Vou trazer mais os bonequinhos para explicar o que eu estou ensinando, tá? O que eu estou ensinando. Carla, você quer falar alguma coisa? Deixa eu colocar a Carla aqui para ela Boa falar. noite, Diga, boa noite, Carla. tudo bem? É, você falou lá no começo que podia, como não tem os bonequinhos, ainda não comprei nada, eu podia pegar objetos aqui. Foi isso mesmo, Sim, né? sim, Tá. E aí eu coloquei aqui o um, né, representando eu, o segundo o trabalho. Eu percebi que na hora que eu pus eu, aí o trabalho estava de um lado, aquele cliente do outro. E o que me impede, né, sim. de olhar para o cliente certo. Aí ele estava na frente, né, de mim, eu só focada nele. E os dois do lado, e eu só focada nele. Isso. E aí veio que eu sou vendedora, então achei muito bom do trabalho já, o meu primeiro aqui foi legal. E aumentou muito as minhas vendas, muito mesmo. E agora começou a vir aquele medo, que como aumentou Uhum. muito, é aquele negócio, né? Hum, Nossa, tá tão bom assim, que aí a empresa começou a criar umas outras regras, umas outras coisas, parece que eles não estão felizes em pagar a comissão pra gente. E aí me veio esse medo e eu tô querendo pegar uma outra representação. E uhum. aí foi onde eu consegui Ó, depois.
Oi? Ótimo. O que que eu vou te sugerir? Deixa assim stand-by, tá bom por hoje, porque terça-feira que vem a gente vai olhar para esse medo, para atrair mais Tá. Mas eu prosperidade. percebi que ficou leve agora. Isso fica mais leve, fica mais leve. Certo. Talvez não para todo mundo, tá bom? Mas depois vai ficar, gente, tá? Quem tá um pouquinho assim, olha, não tô sentindo tão leve, vai lá, coloca o pezinho na grama, abraça uma plantinha, que vai descarregando, ajuda bastante a descarregar, tá bom? Carla, que bom que teve esse insight, que bom que você conseguiu perceber isso. Seja muito bem-vinda, é aluna nova na escola, né? Obrigada. Então eu tô até perdida, porque eu escutei você falando hoje a terceira aula. Eu falei, como assim? Mas não começa, né? Hoje a primeira aula era dia Não, 18 e abençoada, eu tô não, não, perdida agora. não, não, não. A nossa aula ela começa em setembro, lembra? Só em setembro. Mas agora eu estou dando algumas aulas públicas de autoconstelação. Você não perdeu nada, tá? Você só está Ah, recebendo. Você então só tá... mudou, porque para mim era 18 de agosto que começava. É? Mudamos para o Eu dia sabia. 12. Ah, mas que bom que você já veio Mas não tem hoje. problema. Que bom que você já Aham. veio hoje. Que bom que você já veio hoje. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Passa tão rápido. Passa muito Sim. Eu daqui a pouco, rápido. será que eu já perdi as aulas desse celular que a Passa muito terceira aula rápido. próxima é a Não, não, as quarta? aulas estão lá. Você pode assistir a um e a 2, tá? A um e a 2 está lá no YouTube. Eu compartilho ali com No você. YouTube, não é na Assistir a plataforma, aula. então não. Mas as aulas oficiais mesmo da formação começa dia 12 de setembro, tá bom? Agora Ah, são tá. aulas preparatórias para o que está por vir, tá Tá, bom? então é no YouTube, não é na Isso ainda não é plataforma. na plataforma, ainda não na plataforma, mas fiquem bem tranquilas que eu vou comunicando lá no nosso grupo oficial da escola, tá bom? Você não perdeu nada, não se preocupe. São aulas a mais que você está recebendo, Tá tá bom. bom? Obrigada. Obrigada, viu, Carla? Obrigada. Seja muito bem-vinda à escola. Obrigada. Tudo bem, gente? Alguém mais deseja compartilhar no chat? Compartilha ali algum sentimento, alguma sensação, senão a gente vai ficando por aqui. Acredito que é isso por hoje, tá bom? Qualquer dúvida me chama lá. Nós temos mais uma aula de autoconstelação terça-feira que vem. Quinta-feira agora venham para aula às 19h30. A gente vai entrar em campo, vamos fazer as constelações e talvez eu facilite alguém, tá? Com trauma. Vamos ver o que que o campo nos pede, tá bom? A gente fica por aqui e logo eu vou passar a agenda até o final do ano. Setembro agora nós iniciamos o avançado de constelação com integração ao trauma. Todas essas aulas aqui estão sendo preparatórias para isso. Em outubro temos DNA avançado. Novembro teremos a constelação individual com bonecos e constelação empresarial. Dezembro teremos o Digging, aprofundando no Digging, que é o terceiro curso do Teta, tá bom? Mas logo eu passo a agenda para todos, tá? Beijo, vamos ficando por aqui. Beijo, até quinta-feira. Até quinta, tchau.